Olá, estudante de orgânica, vamos para a nossa segunda aula de reações de substituição eletrofílica e nucleofílica aromática. Na aula anterior, nós vimos o efeito dos substituintes no pKa, a razão ortopara, efeito dos substituintes na reação, tá, em termos de reatividade, e exercícios propostos. Então, grupos retiradores, quanto ao pKa, ele aumentam a acidez e diminuem o pKa, e grupos substituintes doadores, eles aumentam o pKa, porém diminuem a acidez. Então aqui demonstra que, ó, desse lado, grupos doadores de elétrons aumentando o pKa, diminuindo a acidez, e grupos retiradores de elétrons diminuindo o pKa e aumentando a acidez. Mesma coisa aqui com o ácido benzoico, ó, tá? Diminuição aqui, o aumento do pKa e diminuição do pKa com os grupos retiradores de elétrons da amina protonada da mesma forma. Existe propósito. E aí também nós vimos que a razão ortopara, que em termos estatísticos espera-se que tenha muito mais produto, tá? Então se entrar, tem um substituinte no anel e o grupo que entra, ele vai ser dirigido. Por exemplo, aqui um ativador do anel, então ele dirige orto-para. Como tem duas posições ortos, e a gente está pensando numa mononitração, então a gente tem aqui o dobro de possibilidade para a nitração em orto e em relação ao para. E aí a gente vê aqui, nesse caso, um percentual próximo do estatístico, do esperado. Tá? Mas o impedimento estérico ele pode alterar essa razão estatística. Já uma etila já baixa para 50% e aumenta para 50% para o grupo em nitro. Tá? Agora, aqui já uma tec-butila já diminui praticamente para 18%, ou seja, a posição orto fica proibitiva, enquanto a posição para, que é mais livre de impedimento estérico em relação ao grupo que está no anel, não é proibitiva. E também, agora o efeito em relação à reatividade do anel. Então, é possível fazer uma halogenação tendo um grupo que ativa o anel, tá? Deixa ele mais reativo, sem precisar de ácido de Lewis. E é possível trihalogenar usando excesso de bromo, desse cloro também, tá? E ácido de Lewis. Agora, se o anel for desativado pelo grupo que está, Friedel-Crafts não vai, nem a alquilação, nem a acilação. E se tiver um nitrogênio ligado, também não vai, porque forma um complexo. Tá? Isso não aconteceria se tivesse, por exemplo, a hidroxila, seria, tá, o fenol, ou a anisol, que é a metila. O oxigênio não forma esse complexo, mas o nitrogênio forma. Tá? As aminas terciárias, elas podem ser nitradas, que elas não oxidam. E, inclusive, elas ativam o anel e aí possibilitam uma nitração em condições mais brandas. Tá? Exercício proposto, e aí paramos por aí. Hoje nós vamos estar falando o quê? Sobre síntese de benzenos monossubstituídos e dissubstituídos. E síntese de benzenos trissubstituídos e exercícios propostos / resolvidos. Vamos lá. Então, ó, síntese dos benzenos monossubstituídos e dissubstituídos. Agora a gente está pensando em... Vamos ver duas rotas diferentes para a síntese do 2-feniletanol, partindo do benzeno. Então, a partir do benzeno, eu quero chegar ao 2-fenil, tá? Etanol. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Então, ó, nesse caso, ó, podemos fazer uma bromação utilizando um ácido de Lewis. Tá? Tendo bromado, então a gente pode formar um reagente de Grignard, utilizando magnésio. E aí, com o reagente de Grignard, deixa eu ver aqui, são 2 carbonos e uma hidroxila, podemos usar aqui, ó, esse oxirano, esse epóxi. Tá? Aí ocorre o ataque aqui do carbono aqui, abre o anel, forma
né? Abre o anel, o oxigênio fica com carga negativa e ao acidificar, protona e está lá o nosso álcool. Tá? Então, esse é um caminho. Vamos ver um outro caminho. Uma alquilação. Tá? E então, alquilado. Nesse caso aqui, ó, o benzeno tem que ser excesso. Por quê? Porque quando entra o grupo alquila, tá? O anel fica muito reativo. Podemos sofrer uma segunda alquilação. E então o excesso evita. Tá? Aí agora uma bromação em posição benzílica, tá? Que é o NBS, é posição, ele insere o bromo na posição alílica ou benzílica. E aí então nós podemos o quê? Agora fazer uma eliminação com uma base forte e fedida estericamente, tá? Sob aquecimento, aí forma o estireno, tá? O estireno, mas ainda não chegou no etanol, tá? No álcool. E aí sim, usando borano em THF na primeira parte, na segunda parte, em meio básico, a água oxigenada. E aí vou lá. Então é outro caminho. Bom, qual o melhor caminho? Obviamente é o de cima. Qual o problema com a segunda, tá? A segunda parte aqui, a segunda possibilidade? Benzeno, ele é cancerígeno. Então, usar excesso não é interessante. Tá? Essa etapa aqui pode ocorrer, tá? Tanto uma eliminação, como pode ocorrer uma substituição nucleofílica. Então, vai ter perda de rendimento. E essa etapa aqui, tá? É uma etapa delicada. Não é fácil de reagir. O borano tem que estar num ambiente isento de água. Provavelmente é interessante uma atmosfera, tá? Uma atmosfera inerte de nitrogênio ou de argônio, ou seja, bem complicado. Melhor o primeiro exemplo. Tá? Síntese de ácido meta ou para bromo benzeno sulfônico, a partir do benzeno. Então, vamos lá. Então vamos para o meta, tá? Bromo benzeno sulfônico. Então, ácido meta bromo benzeno sulfônico. Se nós formos olhar aqui, eu poderia bromar ou poderia sulfonilar, né? Entrar com o ácido sulfônico. A gente sabe fazer os dois. Mas, se bromar, o bromo ele é um desativador fraco, mas ele é um orientador ortopara. Então, nesse caso, eu não posso bromar. Então, eu preciso fazer essa reação usando o ácido sulfúrico para formar o ácido benzeno sulfônico primeiro. E aí ele tem uma carga parcial positiva aqui, ele retira anel, então ele desativa, um forte desativante do anel, e orienta em meta. Vamos então sulfonar primeiro, com ácido sulfúrico aquecendo, ali formou o ácido benzeno sulfônico. E aí então, ele é meta-diretor, agora sim podemos bromar usando o ácido de Lewis. E aí, voilá, está ali o nosso produto. Então, o meta-bromo-benzeno sulfônico está feito. Só que pediu também para bromo-benzeno sulfônico. Então, agora sim, então, se eu quero para, eu entro com o grupo que seja já ortopara-dirigente. Então, primeiro broma, depois, Então, ele é para-dirigente, mas ele é orto também, saiba disso. Entra com ácido sulfúrico, E aí, então, tem o nosso para-bromo-benzeno, ácido para-bromo-benzeno sulfônico. Sempre lembrando que vai formar o orto também, não tem como fugir. Se olhar aqui para o bromo, ele pode lembrar ali, em termos de impedimento estérico, a metila. E esse grupo aqui, talvez ele seja um pouquinho maior que o grupo nitro. Mas, no final das contas, a gente vai esperar que o produto majoritário seja
o ácido sulfônico, tá? Na posição orto e não par. Então, esse aqui vai ser o produto minoritário. Não tem como fugir. Tá? Síntese do metanitroacetofenona. Então, ativo benzeno, esse aqui é tá? O metanitroacetofenona. Tá? Acetofenona. Fenona. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Sabemos nitrar e sabemos também acilar. Lembra? Acilação de Fidelcrates. Só que o grupo nitro, ele desativa o anel, deixa o anel menos reativo e ele é metadirigente. Opa, isso é interessante. Tá? Mas a carbonila também desativa o anel e ela é metadirigente. Ou seja, então eu posso começar com qual dos dois? Qualquer um dos dois? Não. Se eu iniciar nitrando, eu não consigo acilar. Lembra? Grupos retiradores, tá? Grupos que desativam o anel, impossibilitam as reações de Fidelcrates, tanto a alquilação quanto a acilação. Então eu preciso acilar primeiro para depois nitrar. Então, vamos lá, vamos acilar, tá? Com cloreto, tá? Que é o cloreto de etanoíla. Então, primeira etapa, cloreto de alumínio, né, como catalisador, né? Mas nesse caso aqui ele entra mais que o catalisador, que entra em grande quantidade. E a segunda etapa com água, porque forma um complexo, quando entrar aqui a carbonila aqui, vai formar um complexo com alumínio, para ser quebrado esse complexo precisa da água. Voilá! Aí, como a carbonila está ligada ao anel, lembra? Carbonila ligado ao anel, ele desativa o anel e é metadirigente. Então, eu posso reagir com ácido nítrico e ácido sulfúrico e inserir o grupo nitro em meta, tá? Praticamente 100%. Síntese do ácido clorobenzóico e a sequência de oxidação. Então, aqui, vamos lá aqui, então, partindo do tolueno. Então, vamos lá. Então, eu quero o ácido clorobenzóico, tá? O ácido clorobenzóico. Então, eu posso clorar e então o tolueno vai, no caso a metila, vai dirigir o cloro tanto para orto quanto para para. Tá? Que foi indicado como para, mas também vai formar em orto. Aí, então a gente pode oxidar, tá, essa metila e voilá. Aí está aí o ácido paraclorobenzoico. Bom? Também o ortoclorobenzoico é formado. Tá? Nesse caso, só quis destacar o ácido paraclorobenzoico. Tá? Então, nesse caso aqui, agora eu poderia oxidar primeiro. Poderia usar o permanganato de potássio aqui também, tá? Mas o dicromato de sódio também, meio ácido, pode ser feito para oxidar e transformar essa metila em uma carboxila. Feito. Só que agora, a partir do momento que eu tenho a carboxila, eu já tenho uma carbonila ligada. Desativa o anel e é dirigente meta. Então, se for clorado, tá, com seu ácido de Lewis, então nós vamos ter o ácido metaclorobenzoico exclusivamente. Ou seja, então a sequência de oxidação ela vai fazer diferença no meu produto. Tá? Vai fazer diferença. Síntese do ácido parapropilbenzeno sulfônico. Vamos lá? Então, aqui, aqui o ácido, tá? Parapropilbenzeno sulfônico. Então, podemos aqui, então, nesse caso aqui, uma opção é fazer uma acilação de Fidelcrates. Aqui está acilado. Tá? Mas por quê? Não poderia alquilar? Não poderia fazer uma alquilação de Fidelcrates? Lembra? Se você tentar colocar uma propila aqui, vai formar um carbocátio incipiente primário que vai se rearranjar e no final das contas não vai ter essa cadeia linear. Vai ter uma isopropila. Então o melhor caminho é acilar. Aí no segundo momento reduzir a carbonila, por exemplo aqui com essa amálgama
de zinco e mercúrio em meio ácido e aquecimento, aí estaria a cadeia linear, 100%. Tá? E agora, daqui para cá, como o grupo alquila ele ativa o anel e é ortoparadirigeante, agora é só usar o ácido sulfúrico e igualar, está lá o nosso produto. Ah, mas não vai formar o ouro? Pode ser que forme o ouro sim. Só que agora a gente tem uma etila, que é um grupo grande, e ainda esse ácido sulfônico, que também é um grupo volumoso. Então, com certeza, esse é o produto majoritário. Mostre como cada composto abaixo pode ser sintetizado a partir do benzeno. Então, vai de A a H, a mesma ideia. Tá? Síntese do benzeno trissubstituído. Agora eu tenho dois grupos, eu quero inserir um terceiro grupo. Então, por exemplo, aqui, o paranitotolueno. Aí você tem que avaliar. Ó, a metila, ela orienta orto-para, mas a posição para está impedida por causa do grupo nitro. E o grupo nitro? Ele orienta a meta. Se a gente for ver bem, ó, então a metila vai orientar o grupo nitro na posição orto e o grupo nitro vai orientar a entrada do outro grupo nitro em meta, ou seja, os dois orientam para a mesma posição. Perfeito. Então, nesse caso, eu vou esperar o quê? Somente esse produto, 2,4 de nitrotolueno. Tá? Fácil, né? Então, vamos para o benzeno trissubstituído. Nesse caso aqui, então, ó, a metila orienta em orto para. No caso do cloro, ele é orto para dirigente. Então, ele vai também, então, enquanto a metila está dirigindo para essa posição e a para, o cloro está dirigindo para essa posição e a para, ou seja, todos eles estão dirigindo para as mesmas posições. Então, a gente vai esperar o quê? Um produto orto-para substituído. Metaclorotolueno. Então, nós vamos ter produto orto-para substituído. Então, vai ser o 5-cloro, 2-nitrotolueno e o 3-cloro, 4-nitrotolueno. Então, e essa posição também não é orto? Não teria um terceiro produto? Ela é a menos acessível devido ao impedimento estérico, ou seja, o grupo metila e cloro, eles atrapalham a entrada do grupo nitro. Então, acaba se dirigindo a essa posição orto, tá? Que está menos impedida estericamente. Ela tem impedimento estérico da metila, mas não tem impedimento estérico do cloro. Tá? Se dois substituintes dirigirem um novo substituinte para posições diferentes, o substituinte ativador forte prevalecerá sobre o ativador fraco ou desativador. Então aqui, nós temos aqui a hidroxila, que ela é orto-para dirigente. Então ela vai dirigir para a orto, porque a para está impedida. E a metila, que é orto-para dirigente, a posição para está impedida, então ela dirigiria para. Porém agora eu tenho que avaliar. Eles dirigem em posições diferentes. Então, qual é o melhor ativador? Então, nesse caso, a metila ela é um ativador fraco. E a hidroxila tem par de elétrons não ligantes, um átomo ligado ao anel. Ele é um ativador forte. Então, nesse caso aqui, então, a hidroxila é que domina a direção dos grupos que vão entrar. Então, são essas posições que vão ser preferenciais a entrada do bromo, por exemplo. E aqui, por exemplo, o bromo não precisa nem de ácido de Lewis, porque esse anel está ativado pelos dois grupos. Tá? Então, nesse caso aqui, como já havia dito, então nós vamos ter o 2-bromo 4-metilfenol. Tá? E não o 1, 2, 3, né? O 3-bromo 4-metilfenol. Bom? Então, esse é o majoritário. Se dois substituintes dirigirem um novo substituinte para posições diferentes e nenhum dos dois predomina sobre o outro, ocorrerá uma mistura. Aqui, por exemplo, nesse caso, esse aqui é um ativador fraco. E esse é um desativador fraco, ou seja, nesse caso aqui, um não sobrepõe em termos de direcionamento em relação ao outro. Então, para clorotolueno, o que eu vou esperar? Que esse dirija para orto, os grupos, e esse aqui dirija também para orto,
para estar impedido nos dois sentidos. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, tá, uma mistura. Ó, um dirigido pela posição orto em relação à metila e outro dirigido pela posição orto em relação ao cloro. Então, nós vamos ter os dois produtos. Tá? Então, os dois produtos em tanto 4-cloro 2-nitrotolueno quanto 4-cloro 3-nitrotolueno de forma igual. Nenhum é melhor dirigente do que o outro. Tá? Então, esses propósitos de os produtos majoritários, produtos, né, de cada reação seguinte, tá? De A a C ali. E exercício resolvido. Quando fenol é tratado com bromo, uma mistura de monobromo, dibromo, tribromo, fenol é obtida. Nesse caso, o fenol tem uma hidroxila. Ele ativa o anel fica tão ativo que não se consegue evitar, tá, a formação de mono-di-tri-bromofenol. Sugira uma rota sintética que converta o fenol em exclusivamente ortobromofenol. Eu não quero nem o mono, nem o di, nem o tri que seja fora do orto. Quero mono, bromo, tá? Com o grupo especificamente orto, e o fenol ele orienta tanto em orto quanto em para. Eu não quero para bromofenol. Quero o fenol monobromado e com esse grupo aí, orto. Então, vamos lá. Vamos ter aqui o fenol. Aí você poderia pensar, bom, então vamos bromar? Mas isso é problema. Tá, o problema está dizendo. Se bromar, vai ter bromo em orto e para, monobromo em orto e para, e pode ter tanto um dibromo quanto um tribromo, nesse caso, sem precisar o ácido hidrílico. Então, esse não é o caminho. Eu preciso de um jeito de bloquear a posição que me interessa. Tá? E forçar a monobromação. Para forçar a o monobromo, isso já é mais fácil. Eu posso colocar um equivalente de bromo ou abaixo de um equivalente. Aí vai sobrar um pouquinho de fenol não reagido, mas vai garantir um monobromo. Mas eu não tenho como, assim como está, bromar e evitar a bromação em para. Tá? Mas há um recurso, que é proteger a posição para. Como? Agora eu posso fazer isso. Eu posso reagir com ácido sulfúrico, tá? E aí ele vai bromar a posição para, vai formar o orto, mas o orto não me interessa. Eu preciso do ácido sulfônico, tá? Ali na posição para. E aí, nesse caso, agora eu posso bromar, porque o grupo que entrou dirige o próximo grupo para meta, em relação a ele, e a hidroxila dirige para orto. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o ortobromofenol. Tá? Então, agora dá para bromar, tá? Sem ácido hidrílico, porque a hidroxila ela ativa mais do que esse grupo, tá? Ele desativa o anel. E aí, vamos lá, bromou. Perfeito. Só que eu quero o ortobromofenol e não o ácido sulfônico. Então, qual é o recurso que eu posso utilizar? Se vocês lembrarem, essa reação aqui ela é reversível. Se com ácido concentrado sulfona com ácido diluído, dessulfona. Então, a gente faz uma dessulfonação, tá? Com ácido e meio ácido diluído a alta temperatura. E aí, então, desprotege essa parte aqui. E aí, então, está aí. É uma etapa mais? Mas está aí o nosso produto, o ortobromofenol produzido. Bom? Paula Bruce, nossa referência bibliográfica, volume 2, 2006. Cavani Tamiku Nandi. Obrigado pela atenção em Tamil. Soli Dil.